você, Eduardo, opa, e a todos os associados que estão aqui. A gente, esse ano, viu que existem muitos temas que os nossos associados gostariam de conhecer mais, oportunidades que às vezes a gente acaba não conhecendo, até por não conhecer, por não saber que elas existem, né? E outras que a gente sabe que existem, mas quer conhecer mais detalhes. Então, a gente tem feito esses bate-papos que eu acho que têm sido bem interessantes, com engajamento de associados e que trazem boas oportunidades. Então, hoje, aqui a gente convidou o diretor Eduardo, do Ministério do Meio Ambiente, me lembra de novo o teu cargo exato, Eduardo? Que eu Eu sou não diretor de gestão de resíduos sólidos. Gestão de resíduos sólidos, e um dos trabalhos muito legais que a secretaria fez no ano passado foi justamente a legislação de incentivo à reciclagem. E quando eles tratam de reciclagem, a gente só não está falando daquele material reciclado tradicional, papel, plástico, mas também a reciclagem do próprio material orgânico está lá, ou seja, o aproveitamento do biogás pode se enquadrar nessa lei de reciclagem para receber incentivos. Então, a gente fez esse convite e o diretor Eduardo prontamente se ofereceu para estar aqui conosco, explicar um pouquinho mais as oportunidades que tem para a gente conseguir avançar na nossa agenda que é tão positiva para o país. Então, eu passo a bola para você. Ô, Renata, obrigado, viu? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Como a Renata já me apresentou, eu trabalho aqui na Secretaria de Qualidade Ambiental, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A gente teve uma conversa muito boa aqui recentemente com a Biogás. A Biogás sempre foi parceira nossa aqui, né? No Ministério do Meio Ambiente. Então, o setor de biogás é fundamental para o sucesso da área de resíduos sólidos. E eu hoje tenho atuado muito na área de resíduos urbanos, que eu acho que talvez é a maior demanda assim, da sociedade brasileira, né? Mas a gente tem diversas outras frentes de atuação na área de resíduos, né? Como você sabe melhor, então, hoje eu vou trazer um pouco da lei de incentivo à reciclagem, que é uma ferramenta importante, e falar algumas outras pequenas coisas assim que eu acho que é importante pontuar para o dia de hoje, né? Eu vou, se me permite, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Já está na tela para todo mundo, não tá? Sim, sim. Bom, muito Mas bem. para mim está tudo preto aqui, gente. Ah, é? Só está dizendo que você está compartilhando a tela, mas está preto para mim. Alguém está conseguindo ver? Agora foi. Agora foi. Oi. Visualizando. Bom, pois bem, então, né, pessoal, Renata, a gente tem essa cultura aqui de falar de material reciclável, a gente sempre associa com material seco, né, com plástico, com papel, com vidro, e a gente está invertendo essa lógica, essa abordagem. Na verdade, o único material que é 100% reciclado é o orgânico. O orgânico tem dentro dele, no DNA dele, toda a característica para voltar integralmente para o ciclo da natureza, né? Enquanto todos os outros, até o mesmo vidro, você tem algumas restrições, você tem muitas vezes aditivos, né, que você não consegue ter 100% de reciclagem, tá? Então, o único material que é 100% reciclável é o orgânico, então por isso que ele não podia ficar de fora da lei de incentivo à reciclagem. Então, o nosso cenário hoje, eu trouxe aqui a última atualização que a gente fez pelo Ministério do Meio Ambiente, da disposição final de resíduos, só para ter um panorama geral, né? A gente ainda tem no Brasil, ainda tem um contexto que enfrenta ainda lixões no território brasileiro, né? 40% dos municípios ainda descartam em lixões, tá? Isso em termos de massa é um valor menor, né? Porque os municípios maiores estão em situações melhores, então 23,7% do resíduo da massa é descartado em lixão em 40% dos municípios, né? E do ponto de vista de disposição final segura, né? E a gente está falando aqui considerando um aterro sanitário, tá? É óbvio que isso não é a solução que seria a mais adequada, né, para fins de aproveitamento, mas é uma solução com segurança sanitária, né? Então, 75,8% é descartado em aterro sanitário. Então, essa série histórica, ela mostra uma evolução que é contínua,
mas que deveria estar num ritmo mais acelerado se a gente observar a universalização desejada, né? Então, acho que é de conhecimento de todos, a gente tivemos alguns prazos, né, sobre a disposição de resíduos. Então, teve um primeiro prazo em 2014, depois teve um outro prazo em 2024, dizendo que era proibido, né, em termos gerais, proibido destinar em lixões, mas a gente ainda tem 25% aí do material sendo descartado nessas áreas. A gente inverteu a curva considerando lá a PNSB, né, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, lá em 2008, né, se a gente avaliar invertido, era 27% só ia para o aterro sanitário e o resto todo era lixão. Então, esse acréscimo, ele condiz também um pouco com os investimentos na área de disposição final de resíduos, né? Acho que até hoje nunca teve um programa que conseguisse aportar toda a quantidade de recurso financeiro necessário para erradicar os lixões. Então, essa é uma realidade que os dados acabam mostrando, a evolução não é tão acelerada. Nesse contexto, a gente também precisa avaliar, né, como é que a gente desenvolve uma política pública com escassez de recurso financeiro. Então, por isso que a gente tem buscado outros mecanismos, e isso aí inclui valorizar o resíduo, aproveitamento do gás, incentivos tributários. A gente quer tornar o material reciclado como atrativo, né? A partir do momento que você consegue agregar valor nesse material, o próprio setor privado ele começa a impulsionar muitas das medidas. Então, a lei de incentivo à reciclagem ela veio com esse objetivo, né? Então, essa lei ela foi instituída pelo Congresso, e aí o deputado Carlos Gomes, né, não sei se todos conhecem, né, ele foi catador, inclusive, ele liderou essa aprovação dessa legislação. Essa lei foi vetada depois, tá, em 2022, e o Congresso derrubou o veto. Então, ela começou, de fato, a poder vigorar a partir de 23, né, onde teve já essa derrubada do veto. E aí, em 23, foi o primeiro ato aqui do Departamento de Resíduos Sólidos, foi a gente instituir a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, tá, que está previsto na lei. E aí a gente estruturou, como é que a gente vai regulamentar essa legislação. Então, foi primeiro necessário fazer o decreto traz o Ministério da Fazenda, que assina junto com a gente aqui no meio ambiente, e aí o ministro da Fazenda garante o recurso de desoneração tributária, né? Então, isso foi garantido já no ano de 2024. E para operacionalizar os procedimentos de aprovação, acompanhamento, prestação de conta dos projetos, onde o Ministério do Meio Ambiente que realiza isso, a gente fez uma portaria aqui do Ministério que saiu em dezembro. Essa portaria foi muito estudada, muito debatida. Esses mecanismos de dedução fiscal, eles já acontecem em áreas da cultura, como todos sabem, esporte, algumas iniciativas na área de saúde. Então, assim, olha o tamanho da relevância da reciclagem. A reciclagem está num patamar de uma área, né? A gente tem uma lei para a cultura e a gente tem uma lei para reciclagem, uma lei para o esporte, a gente tem, ou seja, a reciclagem é um tema de uma política pública. Então, acho que isso é muito significativo. Aí, a partir da portaria, a gente, junto com o Ministério da Gestão, que é hoje o órgão que coordena os sistemas informatizados, né? Então, a gente também não quis fazer aqui no MMA, para não ter um sistema tão robusto, a gente fez a parceria com o MGI e criamos lá o módulo dentro da Transferigov, que é onde a gente cadastra esses projetos. Eu vou explicar mais adiante. Então, esse mecanismo funciona da seguinte forma: o poder público, a gente, o governo federal, a gente regulamenta, já fizemos isso, a gente aprova os projetos que dão entrada aqui no Ministério, a gente já está fazendo isso e a gente acompanha. O acompanhamento ainda não está acontecendo porque ainda não tivemos os patrocínios. A gente hoje está num processo com os bancos, né, para abrir as contas bancárias para o recurso entrar dentro das contas. Então, e o incentivador é quem patrocina o projeto, ou seja, ele vai escolher dentro da carteira que o Ministério aprovar. A gente aprova, dá publicidade, e aí os investidores escolhem onde eles vão aplicar esse recurso, tá? Então, essa decisão não é do MMA, essa decisão é de quem vai patrocinar o projeto. E aí eles investem e deduzem no ano seguinte do imposto de renda. Pessoa jurídica, 1% do lucro real lá do imposto de renda, e pessoa física também pode doar, tá?
e aí até 6% do imposto de renda. Então, aí, bom, esse é o incentivador, que é quem patrocina. E o proponente é quem elabora o projeto para ser o beneficiário do projeto. Então, veja, um projeto, uma usina de reciclagem. Você pode ter uma organização, né, uma empresa, uma cooperativa que monta um projeto e apresenta para o Ministério do Meio Ambiente. Então, esse proponente é quem vai receber o dinheiro do incentivador, né? Ele tem aí o maior trabalho em fazer esse processo de captação. Bom, pois bem, então esses incentivos todos, eles têm que chegar num limite, né, de até 10% aí do imposto de renda para quem tem lucro real. E aí a lei de incentivo à reciclagem, ela tem esse limite de 1% e a lei do esporte tem 2%. Só que elas concorrem entre elas, né? Então, a questão da lei do esporte, se a mesma empresa que doar 1% para reciclagem, só sobra uma margem de 1% para o esporte, entendeu? Então, existe aí uma competição nossa aí com o esporte. A gente está garantido no 1%, eles que ficam, vamos dizer assim, com menos de recurso disponível, né? E a lei da cultura tem até 4%, talvez é a maior lei de incentivo, né, fiscal que existe no Brasil. Então, aí está bem listado, né, as outras leis de incentivo. Bom, aí pessoa física tem esse limite de 9%. Então, hoje, a gente vai mostrar mais adiante, né, que é interessante, a gente bolou um sistema que até os condomínios eles podem se organizar para que os moradores possam doar para, por exemplo, o condomínio montar um projeto de reciclagem, né? Então, é possível você ter esse tipo de mecanismo. Bom, quem pode propor o projeto para o Ministério do Meio Ambiente? Isso tudo foi explicitado na lei, né, que já traz, mas e deu a margem para a gente poder detalhar, né? Então, assim, empreendimentos de catadores incluem cooperativas, associações, organizações populares, instituição de ensino e pesquisa. Então, universidade pode apresentar projeto, condomínios edilícios, né? Também descobri esse nome recente, que é condomínio de prédio, né? OCIP, Organização de Sociedade Civil, órgãos públicos, consórcios, e tem essa possibilidade também do proponente ser o próprio órgão público, e isso que tá na legislação empresas de pequeno porte, tá? Microempresa, empresa de pequena, segundo a lei complementar. Então, esses são os proponentes, é quem pode receber o apoio ao projeto. E para que os proponentes podem fazer projeto? Então, é bem amplo também, isso a lei já trouxe esses termos, né? Então, pode receber para capacitação, formação, assistência técnica, incubação, pesquisa, então, assim, medidas de inovação são muito bem-vindas, infraestrutura física, construir infraestrutura para reciclagem, equipamentos, aquisição de equipamentos, montar mecanismos de gestão, ou seja, investir em gestão, para quê? Para comercialização desses materiais recicláveis e formação de cadeias produtivas para dar escala, né? Então, o setor de reciclagem precisa de escala, como qualquer outro setor econômico, para ser mais competitivo com os materiais virgens, né? Fortalecimento da inclusão dos catadores e desenvolver novas tecnologias. Tudo isso é possível de ser apoiado dentro da lei de incentivo à reciclagem. Aqui é só um detalhamento, eu não sei se eu vou ficar parando muito tempo nisso, mas dentro de cada tópico, a gente ilustrou o que pode ser aplicado para isso. Então, dentro de formação, capacitação, assessoria técnica. Então, tá lá, curso, seminário, é muita coisa. Aplicativo, palestra, é bastante abrangente. Incubação, a gente pode ter até pagamento de despesas, né? Tudo isso, pessoal, tem que fazer sentido e tem que ter como objetivo a adicionalidade da reciclagem. Então, a gente tem que ter um projeto que vai melhorar a reciclagem, seja da fração seca, seja da fração orgânica, tá? Então, isso tem que ser comprovado no projeto. Pesquisas, a gente já tem pedidos de universidade, a gente está incentivando, inclusive, a pesquisa científica até com bolsa, né? A gente possibilita o pagamento de bolsa de pesquisa para a área de resíduos orgânicos, por exemplo, para melhorar esses processos de reciclagem, né? A infraestrutura, então a execução de um imóvel seja novo, ou fazer uma adaptação, ou até mesmo uma reforma.
Equipamentos de todas as ordens, desde que seja com foco e que tenha uma integração com a reciclagem. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte também. O legislador ele colocou o objetivo de melhorar a reciclagem. Existem algumas etapas que são predecessoras da reciclagem. Então, a coleta seletiva, por si só, não é ela que recicla, né? Só que sem ela em funcionamento, o processo de reciclagem fica prejudicado. Então, a gente autoriza que isso seja incluído no projeto. Então, inclusive, medidas que vão se gerar como consequência a reciclagem, elas podem ser apoiadas. Então, aqui no contexto da biogás, o aproveitamento do próprio biogás, que esteja num contexto onde a gente vai reciclar o material orgânico, isso sim pode também ser apoiado, tá? Porque no fundo, a gente vai reduzir o destino de resíduos para locais inadequados. Esse é o objetivo da legislação. Então, rede de comercialização, eu vou passar aqui para não ficar me estendendo muito nesse detalhamento. Quais são os requisitos? Tudo isso está escrito na portaria 1250, viu, pessoal? Então, tem que estar com o CNPJ ativo há pelo menos um ano, e a gente reduziu isso para os catadores, foi um pedido das próprias associações, né? Porque eles têm alguma dificuldade de formalização, então a gente não quis prejudicar e a lei traz como prioridades. E o mínimo de pedido, o projeto tem que ter um valor mínimo de R$ 50.000, tá? Porque também não dá para pulverizar demais, a gente não tem capacidade de analisar tantos milhares de projetos aqui no Ministério. Então, o valor mínimo é de R$ 500.000 e o máximo é o valor de 8 milhões. Puxa, não está escrito aqui, né? Bom, dentro desse valor mínimo de 50.000 e máximo de 8 milhões, você tem lá a possibilidade de ter o custo de administração do projeto, tá? Então, está tudo escrito na legislação, né? O custo não pode passar de 15%. Inclusive, a gente remunera quem elabora, né, esse processo de captação de recursos, mas também tem um valor limite. E tudo isso já está em funcionamento lá no nessa plataforma que é do governo federal, TransfereGov, né? E lá dentro tem um módulo de gestão de parcerias. Então, o Ministério do Meio Ambiente abriu o programa em 2024 e em 2025 a gente foi o primeiro programa a abrir do governo todo. E todo ano a gente abre um programa que é contínuo, tá? Por enquanto, a gente não está definindo data, chamamento, né? Por exemplo, colocando, vamos abrir só de março a julho. Não, a gente está contigo porque é o primeiro ano, né, que está rodando essa legislação, a gente precisa entender os tempos, entender a nossa capacidade, entender a capacidade do próprio mercado de patrocinar. Então, a gente abriu para trazer volume mesmo para a gente poder ter uma política pública sólida, né? Então, hoje já está aberto lá na plataforma, no programa Lei de Incentivo à Reciclagem, entrando nesse módulo, você consegue achar lá. E a gente aqui, dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente faz essas integrações com a Receita Federal, né? Então, assim, quem faz a doação do dinheiro, só para poder explicar, quem patrocina, depois que ele descentralizou o recurso para a conta bancária do projeto, pronto, ele já tem direito à dedução fiscal. Mas o projeto deu errado, o projeto parou. Que acontece com quem doou o dinheiro, né? Quem patrocinou, vai ter que ter reajuste? Não, ele já teve o direito, e aí a Comissão Nacional da Reciclagem, com saldos e com esse recurso de projetos que eventualmente não deram certo, a gente realoca em outros projetos, tá? Então, para os incentivadores, é um benefício garantido, né? Depois que ele doar, caiu na conta bancária em projeto homologado pela NMA, ele tem direito ao incentivo fiscal. Bom, e quem pode doar? A gente fez um trabalho aqui para poder ajudar o setor, né? Então, assim, a empresa tem que ser de lucro real, ela tem que ter um faturamento mínimo, né? Então, não é assim, não é todas as empresas que conseguem doar. As leis de incentivo, elas já têm um histórico, né? Então, Lei da Cultura já tem mais de 30 anos, do esporte também é bastante antiga, e essas informações são tiradas da própria movimentação dessas outras legislações, né? Então, olha só, o setor KNAI, por exemplo, do petróleo, né? Ele pode ter um potencial de doar até 430 milhões para ter 1% lá do benefício fiscal, né? Ou seja, só o setor de petróleo poderia usar todo o dinheiro da lei da reciclagem. Isso aqui
é para o proponente entender onde ele pode correr atrás do dinheiro, né? Então, assim, a gente está fazendo alguns estudos para ajudar isso. Então, a gente tem um potencial aí grande de doação, de possibilidade de doação de mais de 2 bilhões de reais, sendo que o nosso limite para esse ano é 345 milhões, definido na lei orçamentária. Para o próximo ano, a expectativa é de subir um pouquinho, tá? Essa negociação do valor é, junto ao Congresso Nacional depende da execução da lei. Se a gente não conseguir executar o 345, provavelmente ano que vem vai vir menor, né? Então, a ideia é a gente correr, todo mundo apresentar projeto, correr atrás de captação para a gente fortalecer essa legislação. Então, lá no sistema da cultura, por exemplo, é interessante entrar no SALIC, né, que você consegue ver onde os patrocinadores estão atuando por unidade da federação, quais são os projetos, para poder saber onde a gente vai bater na porta, né? Então, a lei de reciclagem, a gente enxerga que tem muito apelo, tem muita empresa querendo doar, tá? É muito relevante para essas empresas terem essa agenda ESG e poder estar com o nome. A gente dá um selo, né, para essa empresa que patrocina esses projetos. Então, a gente está vendo com muito bons olhos essa movimentação de mercado. Então, pessoal, esse foi um resumo do que é a lei de incentivo à reciclagem. Eu espero que tenha dado aí um pouco de informação para vocês, viu? Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Eu estou à disposição, viu, gente, para a gente conversar. Oi, pessoal. Então vamos fazer perguntas. Alguém aí gostaria de começar? Oi, Renato, eu tenho uma dúvida. Lucas da Bioriga aqui. Bom, diretor Eduardo, obrigado pela exposição, foi excelente. Eu só gostaria de entender, até desculpa se for uma pergunta redundante, algo que vocês já falaram, mas no slide 2 foi colocado o panorama de disposição de resíduos. Por acaso a gente tem uma projeção futura disso, de aterros que serão criados, de destinações que serão feitas nos próximos anos? Olha, a gente não tem, tá, isso feito. A gente vai revisar o Plano Nacional de Resíduos e iniciar esse ano, né? E aí, nesse processo de revisão, a gente vai fazer essas novas projeções, avaliar o que evoluiu de 2022, que foi instituído o Plano Nacional de Resíduos, para o próximo ciclo. Junto com a Associação Brasileira de Resíduos, a gente está fazendo um trabalho de ver a capacidade ociosa dos aterros que existem no Brasil. Então, assim, a gente sabe que tem a possibilidade de cerca de 1.000 municípios aderirem a aterros regionais, sem ter que construir novos aterros, né? Então, aumentaria o uso do aterro, por consequência, diminui a vida útil, né? Mas traz mais uma massa de volume. E aí a gente teria um outro universo de 1.500 municípios, que são as lacunas, onde não tem aterro disponível e teria que ter essa construção. Considerando que os aterros são regionais e que não existe uma política de pulverizar aterros, né? A gente tem uma previsão, uma necessidade de ter cerca de mais uns 300 aterros, tá? Ao longo dos anos, até 2033. Então, assim, imagina que em quantos anos eu estou falando de 1925, né? A gente tem um crescimento de aterro sanitário aí de talvez 30, 40 por ano, né? Mas isso tudo vai depender do setor privado, porque o governo federal, ele não está com uma política de financiar o aterro sanitário, tá? As políticas que existem são todas voltadas para concessão. Então, a gente auxilia na modelagem da concessão, mas o recurso vem do setor privado e aí ele vai definir, né, a melhor alternativa. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Eu gostaria de falar, Renato. Vamos lá. Renato, excelente tema que você trouxe para a nossa associação. Eduardo, muito bem colocada a explanação. Fazendo uma comparação com a lei do bem, um dos pontos que pega é a burocracia de eventuais auditorias nesse processo, né? E aí você coloca que está sujeito a uma avaliação do faturamento, obviamente, e uma avaliação desse cálculo do imposto do lucro real. E aí, em cima desse lucro real, eventualmente teria 1% de alocação desse incentivo.
Como é que seria feita, como é que é feita normalmente essa auditoria, Eduardo? Não, pelo lado do patrocinador, que é quem doa o dinheiro, né? Aí a Receita Federal, tá? Aí é a declaração de imposto de renda, só. A gente não audita patrocinador, não. A gente audita o projeto proponente. Então, a gente aprova o projeto, acompanha esse projeto, mas o dinheiro já vem já na conta bancária. A partir daquilo ali, quem gerencia essa conta bancária é o Ministério do Meio Ambiente e o proponente. O doador, ele já sai dessa história. Então, ele é auditado só pela Receita Federal. Legal. Tá, e a segunda pergunta em seguida. O processo burocrático, após você dominar, entrar, sair do portal, tal, ele é relativamente rápido se o projeto tem aderência, se o projeto é um projeto consistente, tem um tempo médio para sair esse incentivo? Olha, sim, eu considero rápido, tá? A nossa equipe é restrita. Então, assim, depende de análise dos servidores aqui do Ministério do Meio Ambiente. Em média, a gente está dando um primeiro retorno em 45 dias. A gente dá um primeiro retorno acerca do projeto. A gente tentou desburocratizar. Então, a gente criou um sistema que funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente recebe um pré-projeto, tá? Uma proposta que a gente chama, que é um formulário simplificado, é padrão, tá? E aí a gente autoriza a captação do recurso. Captando 20% do recurso, se não for obra, né? Para qualquer coisa, se não for obra, é 20%, e obra 50%, no mínimo. Aí, com o recurso captado, que é o mais difícil de conseguir, a gente entra na fase do projeto mais completo, tá? Aí é uma análise que é assim, mas aí o dinheiro já está na conta, os 20%. É uma análise um pouquinho mais demorada. Mas eu considero que é mais rápido esse instrumento do que qualquer outro instrumento aqui do governo federal, seja PAC, seja convênio, que esse processo às vezes fica quase um ano. Então, assim, Um ano. é mais célere, né? Perfeito. Obrigado pela resposta. Nada. Sinal que a explicação foi boa, hein, Eduardo? Pois é das duas, ou ninguém entendeu nada, mas eu acho que deu para entender, então foi boa. Não, acho que entenderam assim, ó, o Emerson está pedindo para falar. Bom Algo que dia a vai todos. dizer de que empresa são também, tá? Bom dia a todos. Muito obrigado, diretor Eduardo e também Renata, pessoal da Biogás, por ter patrocinado e oportunizado essa excelente palestra. E os números ali que o senhor falou, a gente tem feito uma pesquisa interna aqui, né? Nossa equipe também é restrita, mas a gente tem trabalhado bastante para buscar alternativas junto nesse setor aí que está crescendo cada vez mais, né? Então, os números que a gente pesquisou aqui, consultando alguns especialistas, né, do mercado, é que batem com o que o senhor falou sobre, até pelo relatório da Brema, né, cerca de 2 mil lixões que, num prazo aí de 10 anos, podem vir a serem convertidos em 500 aterros sanitários. Né? Então, próximos ali aos números que o senhor falou. Né? E também se fala sobre um número mínimo aí de viabilidade, a partir de 100 toneladas a dia, né? Agora, a pergunta que fica é com relação às cidades que já existem, né? Visto que isso aí é um processo que vai demorar alguns dias, né, para ser produtizado e posto em prática. Nos locais que já existem aterros sanitários, faria sentido buscar projetos para a sessão anterior, visto que a lei ela prevê que se tiver uma destinação anterior ao, ao aterro sanitário, né, que possa ser destinado primeiramente para lá, né? Mas a gente sabe que na prática isso é um pouco difícil, assim, a pressão que os aterros exercem para ir tudo para eles, né, é bastante forte, né? Bastante forte. Eles não querem nenhuma tonelada desviada, visto que a maioria dos contratos são pagos em tonelada, né? Como que o senhor vê essa dificuldade aí de apresentar projetos para tecnologias que sejam anteriores ao aterro?
Bom, excelente pergunta. Eu acho que esse é um dos pontos críticos. Eu acho que tudo vai da modelagem dos contratos e da regulação, né? Então, o Brasil ele ainda não tem uma regulação estabelecida na área de resíduos sólidos e nem de saneamento, né? Que são poucas agências estaduais que estão fazendo essa regulação. Então, como a gente tem essa ausência de regulação, os contratos eles são muitas vezes concebidos sem um olhar externo, né? Então, fica um contrato que é celebrado entre prefeitura e operador, e não tem um ente externo ali que possa contribuir, né, na elaboração de um contrato. Então, isso acaba sendo um desafio para você desviar resíduo de aterro sanitário. Mas isso é o que a legislação, é o que a política nacional de resíduos é o melhor para o meio ambiente, é isso, né? A gente reaproveitar o máximo disso em outras frentes, né? Agora, é óbvio que o aterro sanitário, uma vez ao receber esse resíduo orgânico ou resíduo seco lá na sua unidade, a gente tem conversado muito com as grandes empresas e com a Brema também. Eles estão caminhando para os ecoparques, né? Assim, mesmo entrando dentro da cancela lá do aterro, eles estão promovendo medidas lá dentro para poder separar os materiais e aproveitar. Então, essa é uma prática que, assim, eu acho que acrescenta, né? Você estaria reciclando, se você conseguisse aproveitar esse resíduo, mesmo que seja lá dentro da própria área do aterro, desde que esse resíduo seja efetivamente reciclado. Então, acho que essa é a realidade brasileira. Acho que está melhorando muita coisa. Eu acho que as empresas já estão com uma visão não só do aterramento, eles estão procurando agregar valor, né, aos seus produtos. E a gente conversa muito com todas essas maiores empresas aí de tratamento de resíduos. E as concessões, elas estão indo com a modelagem, né, nessa linha também, né, de valorizar esses materiais. E à medida que você tem políticas de incentivo, acho agora o combustível do futuro, né, trouxe uma política interessante. A gente está com um plano aí nacional de resíduos orgânicos em consulta pública e a gente quer também valorizar mais essa área, né? A gente tem uma demanda grande por matéria orgânica na agricultura brasileira. A gente tem uma fonte que poderia ser aproveitada, a gente importa, né, 80, 90% fertilizante, vem da Rússia, vem de não sei onde. Então a gente tem que ter uma política de meio ambiente, uma política agrícola, que é por isso que a gente conseguiu levar lá para o Conselho Nacional de Fertilizantes, né? Então, teve um plano nacional de fertilizante, a gente entrou lá dentro para justamente pontuar e eles gostaram da proposta, que é o Brasil valorizar mais. Hoje é menos de 0,5% é reaproveitada da matéria orgânica que é originada de resíduos sólidos, né? Da parte urbana, né? Então, a ideia é a gente ter política para favorecer isso. E aí, essas receitas acessórias, seja com produção do gás e tudo isso que esteja nesse contexto da reciclagem, a gente vai apoiar. Vai apoiar porque a ideia não é enterrar material, né? A ideia é aproveitar o máximo desse material. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer perguntas? Eu gostaria de fazer mais uma, se fosse possível. Claro. Muito obrigado pela resposta, foi bastante completa. E uma coisa também que fica em dúvida para nós, né? Ali os números que o senhor falou são um pouquinho conservadores, né? O mercado sempre é mais otimista, falou um pouquinho mais acima, mas tudo dentro do contexto, né? Uma vez que o senhor falou sobre essa abertura aí, que pode ser a união da porteira para dentro, né? Ecoparques e tudo mais. O pessoal da Abrem, né, eles falam muito sobre um período aí de 10 anos para um mercado mais aberto de pirólise, né, com foco em energia e biochar, né? Vocês acreditam que esse projeto agora, né, ele já contemplaria alguma questão de pesquisa nesse sentido? Porque a gente sente assim que existe muita, como se fosse uma demonização da coisa. Falou pirólise, né? Falou, parece que vai acabar com
matar todos os catadores, pegar eles na casa deles e arrancar o pescoço, né? Então, assim, é uma coisa... a gente fica até constrangido de falar, porque existe espaço para todo mundo. Mas, nesse contexto, daria já para iniciar projetos nesse sentido, para acelerar esse processo aí que até a própria Brain ela prevê 10 anos para se instalar aí no Brasil, uma condição melhor para energia por renovação energética, né? De pirólise. Eu acho que se for assim, a reciclagem química, né? A reciclagem química, por exemplo, de materiais que possam se tornar monômeros de novo, né? É uma reciclagem, não deixa de ser uma reciclagem, até porque esse monômero depois vai virar algum outro tipo de plástico, né? E aí sim, gente, faz sentido. Agora, tá, esse contexto de pirólise. A recuperação energética térmica, né? A recuperação térmica, aí isso não está pacificado. A gente acredita que não, na lei de incentivo à reciclagem, não, porque isso seria, com alguma discussão, tem que estar previsto já em alguns instrumentos legais, né? Porque tem país que considera a reciclagem da energia como reciclagem. Aí chama de reciclagem terciária, né? Sei lá. Então, assim, tem vários níveis de reciclagem, né? Hoje a gente está trazendo aqui essa lei para reciclagem mecânica, reciclagem biológica, mas não para reciclagem térmica, tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem pela demanda que a gente tem para reciclar materiais mecanicamente e biologicamente, porque a gente recicla entre 4 a 8% só dos materiais, né? Então, é bem diferente de um contexto europeu que tem um nível de reciclagem de 40%, 50%, e aí o rejeito se faz outro tipo de tecnologia. Agora, essa lei também ela tem um teto de 8 milhões por projeto, né? Então, a gente acredita que não tem também assim tanto dinheiro para viabilizar tantas coisas tão sofisticadas, né? Então, ela nasce nesse contexto desse básico. Acho que a gente precisa, no Brasil, também fazer o básico bem feito, para poder até os outros setores se estabelecerem melhor, né? Então, é difícil a gente falar de tecnologia talvez muito avançada quando a gente não tem o básico da coleta seletiva, não tem uma separação mínima, né? Então, esse é o nosso contexto, viu, Emerson? Acho que se for pirólise dedicada para reciclagem química, eu acho que tem espaço, tentando responder, tá? Agora, se for uma pirólise, enfim, com outros objetivos, acho que não. Não sei se eu respondi. Sim, sim, foi de claro entendimento. Obrigado. Eduardo, bom dia. Aqui é a Thalita da Biogás também. E fiquei aqui escutando a sua apresentação e as perguntas. Eu acho que, primeiramente, também agradecer aqui em nome da associação a sua participação e dizer que instrumentos como esses são essenciais na promoção aí do avanço dessa pauta de transição energética, quando a gente fala aqui da biogás, de valorização desse recurso, né, para geração de energia e todas as outras coisas que você bem sabe. Uma das pautas a gente teve participando das discussões relacionadas ao Plano Clima, tanto na parte de resíduos. Ontem também a gente teve aqui em São Paulo presencialmente do Caderno de Indústria, Transporte e Energia, e a gente percebe que tem sido um trabalho bastante intenso, né, com vários atores, e um desafio grande também, pensando na questão da integração entre todas essas políticas, tudo que vocês vêm fazendo, com os outros ministérios também vêm fazendo. E acho que primeiro, assim, aquela contribuição que eu acho que é importante, isso está muito alinhado, inclusive, com esses planejamentos, né? Isso que está ali por cima, que vem ali do Plano Clima. E aí, uma outra pergunta, também na linha dos desafios, você falou do teto da questão do custo do projeto, né? De quanto vocês conseguem aplicar via essa lei. Eu gostaria que você falasse um pouco do ponto de vista institucional, regulatório, até como uma lição aqui para a gente de como a gente consegue avançar. Do que tem de desafio assim que você considera, que vocês como ministério consideram que assim é importante avançar para que a gente consiga destravar e avançar com acesso a esse tipo de financiamento, para acessar esse recurso? Você acredita que tem desafios? Porque a gente sabe que existem algumas questões da regulação mesmo, da legislação, de priorização.
que a gente também já anota aqui para atuar na nossa, aqui como a Biogás. Tá, obrigado aí pela pergunta. O desafio principal, a gente é muito focado no resultado para a sociedade, né? Da política pública, das leis e tudo. Então, assim, ter um projeto que seja sustentável ao longo do tempo. Esse é o objetivo aqui que a gente tem como diretriz para a nossa equipe, é que faça essa avaliação de cada projeto sob essa perspectiva. Esse projeto vai gerar resultados e você vai parar de pé ao longo dos anos? E aí isso inclui aceitação desse projeto, capacidade econômico-financeira, né, desse projeto, que a gente não quer também fomentar um projeto que depois vai ter que ficar pedindo dinheiro para o governo para poder operar, né? É um projeto que tem que, por si só, depois se manter ao longo do tempo. Esse é o principal desafio. E na área de resíduos, como a gente tem uma escassez de mecanismos de cobrança, então, assim, menos de 10% dos municípios brasileiros eles efetivaram a taxa de resíduos, a tarifa de resíduos, conforme a Agência Nacional de Águas determinou. Então, você tem um contexto de 90% que não tem a capacidade de pagar a operação de muitos sistemas de tratamento de resíduos, né? De coleta. Então, esse é um desafio que mostra o seguinte, que a lei de incentivo à reciclagem vai priorizar projetos que se demonstrem viáveis ao longo do tempo. Esse, acho que é o principal desafio, tá? É comprovar isso, montar um projeto que tem essa capacidade, né? Bom, não sei, eu acho que tem alguns outros aspectos, assim, que eu acho que licenciamento, eu acho que quando a gente traz uma lei que inova, ela traz inovações, e as inovações muitas vezes não são absorvidas tão rapidamente nos órgãos licenciadores, né, locais, então os órgãos estaduais principalmente. Então, a gente vai ter esse desafio também de, olha, o que vocês estão propondo aqui, o órgão ambiental, ele vai aprovar isso ou não está nem previsto no regulamento dele? Porque também não adianta a gente receber dinheiro e depois você não consegue instalar um projeto, né? Então, acho que tem que ter essa clareza também, esse diálogo com o órgão estadual, para saber que esse projeto ambientalmente vai poder ser viabilizado, né? E, enfim, mas acho que são diversos desafios nessa ordem, assim. Não sei se espero que tenha atendido, tá? Então, sim, obrigada pela resposta. Olá, bom dia a todos. Cássio aqui da Gaiatec Sistemas. Eduardo, obrigado pela apresentação. Foi bem esclarecedor. É bom saber que a gente tem projetos, né, portarias disponibilizando recursos. Eu fiquei com uma dúvida aqui quando a gente fala do artigo 5º no envio das propostas. No caso, existe o tomador, esse tomador ele já tem que prever uma empresa doadora desse recurso ou não? Esse tomador ele apresenta a proposta e é o ministério que vai tentar fazer essa ponte entre o doador e o tomador. Isso aí ficou, para mim, não ficou muito claro aqui. Não, o tomador, quando ele apresenta a proposta, é, ele não tem que falar quem que vai patrocinar ele, não, tá? Isso aí é uma etapa posterior. Ele vai apresentar um projeto, falando que o projeto funciona assim, assim, assado, que custa X, e aí a gente dá aqui a homologação desse projeto. Com essa homologação na mão, aí o tomador que vai correr atrás do patrocinador, tá? A gente não faz esse papel, não. A gente nem poderia fazer, né? Porque também teria um conflito aí de interesses, né? Então a gente não tem como lá a gente buscar um patrocinador privado para o seu projeto. O que a gente faz, e é assim que funcionam essas leis de incentivo, né? A gente aprova esse projeto e diz que esse projeto faz sentido para a política de reciclagem e que é um bom projeto. E isso, por si só, ele já habilita você a captar dinheiro no mercado. Mas essa captação é por conta do tomador, tá? É óbvio que a gente está em paralelo fazendo medidas para poder comunicar melhor, né, esses projetos, da visibilidade, dizer para os patrocinadores das grandes empresas que existe essa lei, que essa lei traz esse benefício. A gente está fazendo essa comunicação, mas a gente não faz esse match, né, entre o seu projeto e o patrocinador, não. E esse é o maior desafio também, que é encontrar quem vai doar, né?
Obrigado. Desculpa, mas para mim não ficou claro. Então, assim, a gente pode entrar em contato, vamos por a empresa X lá que está aqui perto da nossa operação, a gente pode entrar em contato com elas ou não, só envia o Pode. projeto. Não, pode entrar em contato em qualquer momento. Você pode falar, olha, eu vou montar um projeto na lei de reciclagem. Seja, é óbvio que em qualquer etapa você pode fazer essa articulação, né? Só que você vai fazer sem estar com o projeto ainda aprovado, né? Então a empresa que vai doar vai falar, ah, tá ok, mas depois que você aprovar lá, você me traz, porque quando o projeto é aprovado, tem uma conta bancária, já tem o CNPJ, já tem tudo. Aí a empresa já pode fazer a doação ali naquele momento, né? Sem isso aprovado no Ministério, você vai ter uma conversa de nível de articulação. Na prática, acontece muito, né? Você conversa com eventuais potenciais patrocinadores, monta um projeto que seja de interesse em comum, né? E aí apresenta para a gente, tá? Mas não precisa estar isso escrito já de antemão no projeto, falando, olha, esse projeto vai ser do X milhões da empresa X. Isso nessa fase não. Isso é uma fase segundo passo, né? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Agora Não? eu fiquei numa dúvida, Pois então. não. Uma grande empresa que tem um lucro real, líquido, ela pode ser o tomador e ao mesmo tempo patrocinador? Não, não pode, porque a lei definiu que é microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da lei complementar. Então, ela não pode ser. Ficou claro. Obrigado. Pessoal, então, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer para o diretor Eduardo, é, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, diretor, por estar aqui. A gente sabe que a sua secretaria é, é uma secretaria extremamente atuante, extremamente ocupada, e muito obrigada por você ter nos dedicado aí um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com os nossos associados. Essas conversas aqui são muito importantes para a gente, e o que você tiver de novidade, passa, porque a gente também está sempre em contato com os nossos associados. Muito obrigada, viu, por tudo, por esse tempo aí disponível conosco aqui na Biogás e com nossos associados. Carolina, eu que agradeço, viu, Renata. Sou fã do setor de biogás, viu? Admiro muito o trabalho aí de vocês, de todos aqui que estão presentes. Para a gente é satisfação ver esse setor crescer tanto e nos orgulhar tanto, né? A gente aqui pela secretaria, a gente participa lá do CCSI, né? A gente teve aqui semana passada um evento em Brasília. O Adalberto é co-chair do CCSI, a gente tem buscado muitos recursos, né, para fomentar esse setor. Estamos ali junto em parceria com o I17 também, fazendo um projeto para resíduos sólidos urbanos. O Ministério da Agricultura está fomentando esse setor também pelo lado do resíduo agrícola, né? Então a gente está sempre à disposição, pode convidar sempre, a gente vai sempre participar e estou à disposição. Um abraço para vocês. Muito obrigada, um grande abraço e muito obrigada a todos os associados que participaram desse bate-papo. Um bom dia para todo mundo e até a próxima. Bom dia, Obrigada. obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Obrigado a todos.